paz do Senhor a todos, esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. A cada semana nós temos este encontro e nele nós falamos sobre a Palavra de Deus com enfoque naturalmente voltado para os temas da Escola Bíblica Dominical. Se você, o senhor, a senhora nos assiste pelo canal, nosso canal no YouTube, não deixe de dar aquele like, eu gostei, também se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse conteúdo, faça um comentário, porque quando isto é feito, a plataforma YouTube entende como um conteúdo apreciado, que as pessoas gostam, e isso vai sendo oferecido para outros, que é uma forma de evangelizar. Não é isso, pastor Wallace Rossetti, estamos juntos aqui. Nós temos que evangelizar por todos os meios. A paz do Senhor Sérgio, a paz dos Senhor, nossos irmãos, com certeza, é uma missão que o Senhor nos deu, né? Que nós fôssemos por todas as partes anunciando esse evangelho eterno que salva. É muito bom fazer isso, faz parte da nossa missão. E é claro, nós não estamos dispensados, a igreja do Senhor não está dispensada de viajar, vai para um sertão, vai para a África, vai para os diversos lugares do mundo, mas nós não podemos deixar de usar aquilo que é tão simples para levar uma palavra ao coração necessitado. Na verdade, a tecnologia veio só ajudar, né? Claro. Facilitar, né? Porque antigamente você tinha que sair para... falo o exemplo que nós falamos, você falou da África, né? Antigamente, você lembra, uns tempos atrás, eu, o pastor Gil, a gente saía para fazer as viagens para a África. Verdade. Hoje a gente faz as reuniões online, eles vêm aqui e eles repartem esse conteúdo para outros países que ainda não chegaram, né? Então você vê que a tecnologia só facilitou, né? Veio aperfeiçoar e multiplicar essa divulgação. Com o link, então, fica mais fácil. Você que está assistindo pode pegar esse link e mandar para um amigo, colega de trabalho, um vizinho, um familiar, para ele conhecer um pouco da Palavra de Deus, né? Bendito seja o Senhor. E nós vamos, Wallace, começar o nosso assunto falando de oposições. Ou seja, tudo aquilo que vem como um confronto, barreira, impedimento, mas a oposição voltada ao projeto de Deus para o homem. Claro que nós não vamos ter tempo de entrar nesses detalhes, mas as oposições ao longo dos séculos da existência da Igreja do Senhor Jesus, houve momentos de uma oposição mais focada na palavra, na doutrina, oposição contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, contra a igreja no sentido, vamos matar os crentes para acabar com esse negócio de evangelho, de salvação. Mas a igreja sempre venceu as oposições. O projeto de Deus nunca se intimidou. E a igreja fiel nunca deixou de estar firme a despeito das mais ferrenhas oposições. Com certeza, ao longo de toda a história, né? E nós aprendemos muito, né, no estudo das cartas, né, Sérgio? Exato. As cartas do Apocalipse, que mostrou muitas oposições que Éfeso passou, que Esmirna, né? E todo o período sempre houveram, e como hoje também há, né? Sempre há uma oposição à palavra de Deus, àquilo que é a vontade do Senhor. Do mesmo jeito que nós estamos expandindo, há uma oposição do próprio inimigo das nossas almas que não quer que o homem esteja esclarecido, né? Então vem as falsas doutrinas que vêm para desviar o homem, tirar o foco, né? O foco de Jesus. Jesus veio pregar um reino, né? Como nós falamos, um reino que é eterno. Mas hoje... Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Mas hoje o cristianismo está preocupado com esse mundo, né? É o evangelho da prosperidade, né? Todos esses aspectos, usa esses argumentos, na verdade, para distrair a mente do homem que não está firmado na palavra, na doutrina, né? Verdade. Então, por isso que o salmista, né? Eu sempre falo, ele assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas eu farei menção do nome do Senhor. Amém. Nós estamos firmes Bendito numa palavra que é eterna, que é absoluta, que não tem sombra nem variação e que aponta para um caminho diferente, o caminho da cruz que leva até a eternidade, né? Amém. E nós vamos ler Apocalipse 17, 14,
Porque esse texto, Wallace, fala dessa oposição, dizendo assim: estes combaterão contra o Cordeiro, figura profética do Senhor Jesus. E o Cordeiro os vencerá. Isso é importante. Não há nenhuma oposição que seja capaz de derrotar o fiel. Com certeza. Aquele que tem o sangue de Jesus e o Espírito Santo no seu coração. Os vencerá porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Ou seja, vai vencer quem está com Jesus e vive em Jesus. Os chamados, os eleitos, os fiéis, ou seja, os que são chamados por Jesus, são eleitos por Deus Pai e são fiéis na vida, na santificação do Espírito Santo. Antes de você falar, eu vou pedir que seja projetado, a produção já separou, aquele quadro de salvação, ato e processo já está aqui. Vamos fazer um pouquinho de nostalgia. Eu me lembro quando esse quadro veio à tona, você deu muitas aulas no Manaim sobre esse tema, não foi? Foi. Muitos anos atrás, salvação, ato e processo. Isso. Então fala um pouquinho nessa questão da eleição, do chamado e do processo, da fidelidade. Na verdade, né, Sérgio, eu lembro muito porque, na verdade, quem confeccionou e todo aperfeiçoamento desse gráfico foi durante aquele período, quase 5 anos, dando aula em todos os períodos, né? E a gente foi montando esse quadro gradativamente, a cada dia que entendia mais um pouco. E esse quadro é notável para se entender, né? Você falou das oposições, mas quem vence a nossa luta é o Cordeiro. Então, Amém. Já estamos garantidos que é os Cordeiros que vai à frente e vencer a nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Mas esse quadro ilustra muito bem que a eleição que é feita pelo Pai, a soberania de Deus, que não depende do homem. Que está aqui em 1 Pedro 1:2. 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Quer dizer, é soberania dele. Ele elege e o homem não sabe. Talvez você que está assistindo nem saiba que você é um eleito de Deus. Quando é que o homem descobre? Deixa eu te interromper, porque o Senhor Jesus falou isso. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Pode prosseguir. Então, o homem só descobre esse chamado essa eleição, quando ele recebe o chamado. É quando você descobre Jesus, né? Tem um encontro. Quando Jesus se revela a você, você tem um encontro. A partir dali, você conheceu que você foi chamado, que você foi eleito, que você foi chamado. Agora vem o processo. Por isso que falo dos fiéis, né? Aquele que está em santificação do Espírito, eleito segundo a presciência, em santificação do Espírito. Aí começa o processo de salvação. Se você está no Espírito, você vai conduzir até a eternidade. Você deixou de aceitar, interrompeu o processo, você perde essa relação para o caminhar na presença do Senhor. Então, eu falo que esse processo de salvação ele é maravilhoso por isso, né? Porque a palavra, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? É presente, é dádiva. Então, salvação é um processo maravilhoso. E esse quadro, ele é muito didático, isso é importante deixar claro. Porque através dessa ilustração, que é toda baseada na palavra de Deus. Isso não foi da cabeça de um homem, não. O design tá bom, né? As setinhas, mas tudo aqui tem origem na palavra de Deus, ou seja, da eternidade, por um ato soberano de Deus, ele elege o homem. Quando o homem aceita, Jesus se revela a ele tem um encontro. Aí o nome dessa pessoa, isso é um mistério também, é inscrito lá no livro dos salvos, no livro da vida. E a partir daqui, o Wallace, um aspecto importante é que esse processo, por isso que o texto que nós lemos fala dos fiéis, você já mencionou também, porque esse processo, hoje eu aceitei Jesus. De hoje até eu ir para o céu, vai durar quanto tempo? Não sabemos. Não sabemos. Para alguns, de hora horas, ninguém sabe. Não, alguns aceitaram Jesus no leito de morte. O ladrão na cruz aceitou, né? No momento Você está 40 anos mais ou menos caminhando, eu também mais ou menos o mesmo. Então, nós não sabemos até quando. Mas isso aqui, a própria palavra de Deus, quebra um entendimento totalmente equivocado. Eu fui salvo, eu estou salvo para sempre.
Eu posso, aconteça o que acontecer, eu vou para o céu. Isso é totalmente enganoso e afronta a palavra de Deus. Com certeza, né? E é justamente essas que nós falamos antes, os embates, né, que existem, né, com relação a isso, são as falsas doutrinas. Ó, você está salvo uma vez, agora você pode fazer o que você quiser, que você vai para o céu. Não existe isso, né? Não. Que é a pré, que eles falam, né? Então, nós não estamos eleitos dessa forma. A palavra diz que é em santificação. Pedro, na epístola dele, fala, em santificação do Espírito. Ou seja, eu estou em obediência ao Espírito Santo. Por isso que no texto que nós colocamos lá de Apocalipse, fala dos fiéis, né? Quer dizer, eu estou em santificação, eu estou em obediência ao Espírito Santo, eu estou sob o governo do Espírito Santo, então eu estou no processo. Aliás, santificação, a gente pode falar muita coisa sobre santificação, mas um conceito que a gente tem aprendido ao longo dos anos no Manaim, que eu acho que é tão simples e direto, santificação é obediência à voz do Espírito Santo, à palavra do Senhor. Quando final você obedeceu, você está em santificação. E contra isso, esse conceito errado, eu estou salvo para sempre, nós poderíamos aqui falar inúmeros textos. Um deles, ser fiel até a morte. Você foi salvo em 2025, você vai morrer quando? Em 2050, ou Jesus vai voltar quando? O que acontecer primeiro, você tem que ser fiel. Tem um texto também da palavra de algumas pessoas que terão os seus nomes, ou que já tiveram, riscados do livro da vida. Inclusive, foi na última EBD retrasada, foi falado sobre isso. Né? Exato. Daqueles que não estaram, que não ouviram, não obedeceram à voz do Espírito e os seus nomes, é claro, não estão registrados no livro da vida. Quer dizer, o homem mostrando que a salvação se perde. Né? A salvação é um bem maior, mas nós temos que valorizar isso, vigiar isso, para não sermos perdidos. Né? Inclusive, eu comentei com você sobre a carta de Judas, em off aqui, a palavra de Deus fala que somos conservados, em Judas, capítulo 1, ele fala assim, nós somos conservados por Jesus Cristo. Amém. Ou seja, como que nós podemos ser preservados dessa situação? A salvação é conservada. A salvação é conservada. Amém. Quando nós estamos no Espírito, nós estamos andando no caminho, nós estamos com Jesus. Jesus está... Paulo diz assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quer dizer, Cristo está vivendo a minha vida, eu estou ouvindo, eu estou em comunhão com Ele, então eu estou no caminho, eu vou continuar até o dia que o Senhor me chamar ou ser arrebatado. Né? Amém. Não é verdade? Bendito seja o Senhor, mas nós temos que avançar. Mais um textozinho só para mencionar. Lá. Quando fala da eleição, eu acho que esse texto é maravilhoso para as pessoas entenderem. Quando Paulo escreve os Efésios, no capítulo 1, verso 4, ele assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o projeto de salvação foi elaborado antes que Deus criasse os céus e a terra. Antes da fundação do mundo, você foi eleito por Deus. Amém. Só que, às vezes, o homem não descobre até o chamado, que é o encontro. E depois do encontro, agora é até a volta de Jesus ou até o dia que Bendito você seja o Senhor. Mas nós vamos. Apocalipse 19, 7, fala, regozijemo-nos, alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e o destaque é, já sua esposa se aprontou. Na sequência, o 8, e aí nós vamos comentar, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. No verso 7, retorna, por favor, a produção. A esposa se aprontou, aqui fala, é a figura profética da igreja. Do povo lavado e remido do sangue de Jesus. Ou seja, eu vou me preparar para a volta de Jesus. Eu vou... Não, você tem que estar pronto hoje. A igreja já está pronta. Está pronta. Está só aguardando o chamado para ir para o céu. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Sim. Nós temos que estar prontos. E por isso, agora, por favor, volta ao 8, que fala do linho fino, puro e resplandecente, e volta no que nós falamos naquele quadro. Santificação. Processo de santificação. Ou seja, o homem quer Jesus, você quer a salvação, quer viver nos céus com o Senhor, quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa que a sua casa tenha a intervenção de Deus. Está aqui o segredo. Se vista de linho fino, puro, resplandecente, ou seja, troque as vestes do pecado e do mundo
por vestes de salvação. Salvação não é uma aparência, algo, eu vou falar diferente porque eu sou santo, não. É uma forma de vida, nós já mencionamos, é obediência, né? Com certeza. Salvação é um novo e vivo caminho, né? Amém. Jesus abriu um novo e vivo caminho, é uma forma de viver diferente, agora com segurança, sabendo o destino, né? O homem, quando tem salvação, ele sabe de onde saiu, sabe onde está e sabe para onde vai, que é o destino. Que é o grande problema hoje, né, Sérgio? O homem não sabe o seu destino, mas a igreja sabe. É uma crise existencial que se chama. Bendito seja o Senhor. E nós vamos fechar com Apocalipse 19, 10, que fala da relação que existe entre a adoração a Deus e o espírito de profecia que testemunha o Senhor Jesus. Lancei-me aos seus pés, fala de João, para o adorar, não faças tal, sou tão conserva, um anjo de teus irmãos. Aí diz assim, final, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Wallace, a melhor maneira de um povo testemunhar que tem Jesus vivo, reinando, governando, dirigindo aquela igreja, aquele povo, é a atuação do espírito de profecia, porque Jesus é o próprio espírito de profecia. Não é isso? Com certeza, você poder testemunhar daquilo que o Senhor tem feito por nós, né? Inclusive, quando fala adora a Deus, adorar é pelo que Ele é. Nós glorificamos o Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz na nossa vida. Agora, quando nós adoramos porque Ele é Deus. Ele Amém. É Deus, é absoluto. Glória a Deus. Ele reina. Então, o testemunho do Senhor Jesus Cristo é espírito de profecia. São os atos de justiça na vida da igreja, é o testemunho, é o que nós testemunhamos aquele que está agindo na vida da igreja, no nosso testemunho de salvação. Então, é esse testemunho maravilhoso que vem com a ação gloriosa do Espírito Santo na vida da igreja. E nessa esteira, eu vou deixar aqui uma palavra, primeiro, para aquele que já é membro, já é crente. Não deixe de buscar lá na sua igreja local, com os membros, com o seu grupo de assistência, os pastores, o exercício do espírito de profecia no culto, nas visitas, nas reuniões, porque esse é o testemunho que aquele que não tem Jesus vai ter a sua atenção chamada. Alguém vai entrar, vai ver o Senhor falando, vai ouvir as línguas, as revelações, uma palavra revelada. Fica aqui esse recado para nós, enquanto igreja. Por outro lado, você que ainda não é um salvo em Jesus, não tenha a menor dúvida, pela misericórdia do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, você vai a um culto, você vai à escola bíblica, a um seminário, você vai a um culto de domingo à noite, de terça, um culto de senhoras, você vai encontrar o espírito de profecia. Deus vai se revelar, vai falar com você e assim a sede da sua alma será saciada. Bendito seja o Senhor. É justamente isso, né, Sérgio? Como é bom, às vezes, você está no culto e você sente a presença do Senhor e você fala, Deus está nesse lugar. Bendito né? seja o Senhor. Que coisa boa, porque não foi homem que falou, não foi, mas o Espírito Santo que testifica da presença do Senhor. Isso é maravilhoso, de poder dizer, né, como Paulo pôde dizer, o Deus a quem eu sirvo, eu sou escravo dele, ele falou comigo essa noite. Que coisa boa, estava todo mundo lá no barco, morrendo de medo, mas ele estava seguro, porque ninguém estava vendo, mas ele estava tendo uma experiência com o Senhor. Isso é notável, é maravilhoso. E essa expressão dele, eu sou escravo deste Deus, ou seja, eu sou entregue, eu sou dependente. Totalmente. Eu sou servo, Ele é Senhor. Não importa o que vier, se eu estiver com Ele, eu vou ser abençoado. Com certeza. Tem coisa melhor a gente caminhar vivendo com Cristo, né? O dia a dia. Às vezes você está em casa, às vezes está dentro de uma condução, às vezes está no seu local de trabalho, seja onde que for, e o Espírito Santo começa a te visitar e você pode testemunhar, né, Sérgio? Falar das pessoas, como Jó Amém. pode falar em meia dificuldade, né? A mulher dele falou, Jó, você está quase morrendo enfermo, amaldiçoa o seu Deus. Falou, louca, tu não sabes o Deus que eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por certo virá. Amém. Que coisa notável, né? Poder testemunhar de um Deus que é vivo, poderoso. Bendito e isso seja é um o Senhor. privilégio muito grande.
Porque muitas pessoas falam de Jesus, têm Bíblia na mão, mas não conseguem testemunhar porque não estão vivendo o espírito de profecia. Amém. Pronto. Pronto. Se deixar, a gente não para, Vai embora. né? Mas a hora não perdoa. Então, estamos chegando ao final. Glórias a Deus, o Wallace, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Sérgio. Pai do Senhor a todos. Querendo Deus, estaremos juntos aqui na próxima semana. Amém.